leitores. E agora eu vou dar espaço para explicar o motivo, né, que você comentou comigo na reunião que a gente fez, o motivo de ser oriental, né? Então, explica para nós. Então, tem várias explicações, na realidade. Você pode ver essa mesma pergunta e a resposta, ela tem várias perspectivas diferentes. Eu vou abordar um pouquinho de cada uma delas. Mas ela talvez o pessoal pense que a gente fez a decisão da leitura oriental por uma simples gosto pessoal, é o que eles querem. Não é isso, pessoal. Tudo que é feito tem uma pesquisa de mercado por trás, tem uma coisa. Então, assim, qualquer assunto que é polêmico, e não é a Shona West que trouxe o assunto de polêmica de leitura ocidental e oriental. Já existia há muito tempo nesse cenário. Fábio tá Faz tempo. Então, assim, Faz tempo. Isso é uma coisa que não é de hoje, entendeu? Isso já é de muito tempo. Cada um tem sua opinião perante a isso. Devido aos dados que coletamos, pesquisa que fizemos, a gente chegou numa conclusão que seria legal fazer essa aposta. É ousada? Eu digo para você. De qualquer forma seria ousada, entendeu? Sim, com certeza. Ousadia não é só a visão que o público tem de você, mas é a aceitabilidade que você vai ter dele, entendeu? Você fazer algo oriental vai ser ousado porque as pessoas vão falar, você está no Brasil, porque você está fazendo oriental. Você fazer ocidental vai ser arriscado porque a pessoa vai falar, você está fazendo ocidental, então não é mangá, porque mangá é de trás para frente. Então é arriscado de qualquer jeito, gente. De qualquer jeito. Uma das duas... Sempre vai ter alguém que vai discordar. Sempre. Nunca vai ter conciliação. Então, assim, eu gosto de trazer uma metáfora, uma forma de explicar essa situação, que eu já falei em outras lives, vou repetir aqui, que eu acho que é super válida. Imagine o seguinte, a Shona West é um restaurante de comida japonesa. Ponto. Para você estar num restaurante de comida japonesa, você precisa necessariamente ter nascido no Japão? Não. Correto? Existem vários pelo Brasil que funcionam e tudo mais. Então, se você está no shopping, numa praça de alimentação, vai ter um restaurante que ele faz a comida que é... por exemplo, aqui, né? Vamos supor que você está em São Paulo, no shopping. Vai ter a comida que é ocidental ali, e do lado vai ter a comida japonesa. E tá tudo bem. Vai ter um dia que eu vou lá que eu vou querer comer a ocidental, vai ter um dia que eu vou lá que eu sou o mesmo consumidor, eu vou querer comer a comida japonesa. O que não pode acontecer assim, quando eu digo não pode, né? O que não é ideal acontecer é um determinado cliente, de repente, chegar na frente do restaurante japonês e falar assim, ei, vocês estão no Brasil, vocês não podem fazer comida japonesa, tem que fazer comida brasileira, porque nós somos brasileiros, e você tem que contemplar a forma brasileira de fazer comida. E você fala, mas a gente contempla, a gente só está tentando trazer diversidade para a galera, né, e tudo mais. E assim, é basicamente isso, entende? E volto a dizer, né, obviamente, nada impede da pessoa que trabalha ali naquele restaurante de comida japonesa e ele tem interação com a loja ao lado, o restaurante ao lado, e eles se deem bem e eles façam aquela praça de alimentação toda funcionar melhor como mercado, como um local satisfatório, entendeu? Então, assim, basicamente dizendo, é isso que a Shona West é só mais uma alternativa das muitas que tem. Se isso é ousado ou não, o que vai mostrar são exatamente o quê? O resultado. Sim. A galera tá abraçando o projeto? Então, talvez seja uma boa aposta. A galera não tá abraçando? Talvez não seja tão bom assim. Então, assim, e lembrando que o nosso público não é apenas o público que está dentro do Brasil. A gente está focando em trazer uma coisa que é pro Ocidente. Lógico, cada passo é dado num momento diferente. Quando a gente começar a publicar em inglês e espanhol, é uma outra coisa. Mas no momento, a gente acredita que a gente está levando as coisas dentro do razoável. Então, assim, é isso que eu quero dizer para vocês. Nós não temos nada contra quem publica no sentido ocidental. E, assim, a gente gostaria também que a galera, né, estivesse aberta para entender que, poxa, é mangá. Então, é mangá, então ele pode ser, né, não é que ele tem que ser. Eu não acho que mangá tem que ser oriental. Acho que ele pode ser no sentido oriental. Agora, o que eu quero trazer aqui é que eu disse uma perspectiva. Agora, de outra perspectiva, vocês já pararam para pensar futuramente, a longo prazo, em mercados lá fora? Então, por exemplo, eu fazendo uma pesquisa de produto e aceitabilidade, né, desse produto em um determinado mercado, né? Eu acho que essa live não vai ficar muito técnico
Eu acho que não vai ficar muito técnico, eu posso ir até certo ponto aqui para falar nisso, não vai ficar chata a live. Mas basicamente isso. Um leitor coreano, um leitor chinês, um leitor japonês, será que um autor brasileiro fazendo sucesso aqui dentro do Ocidente, um dia eu gostaria de, poxa, que as pessoas lá também vissem a obra dele? E aí, quando você vai ver qual que é o perfil, como que funciona o público japonês, por exemplo, eles têm tanta coisa lá que se eles tiverem que, apenas para uma obrazinha, eles têm que aprender a ler no ocidental, eles não vão querer. Não vão querer. E isso eu falo com números e dados de como é que funciona a indústria japonesa, coreana também, chinesa, entendeu? Então, assim, desse ponto de vista, também, se você tiver o objetivo que a Shonashi tem e fizer a leitura ocidental, do nosso ponto de vista e a forma como a gente está encarando, pode ser que trave esse produto de ir para lá algum dia, para esses públicos algum dia. Então, perceba que eu apenas apresentei 2 motivos aqui, 2 perspectivas, mas elas já estão embasadas em alguma coisa. E eu posso te dizer que tem várias outras, né? Que eu não vou ficar me prolongando muito aqui também, porque a live, né, enfim. Mas assim, eu gostaria que a galera entendesse que a gente não está escolhendo só por uma questão de gosto, ou porque alguém quer, não é? Tem nada a ver, pessoal, nada a ver. A gente pensou muito sobre isso e foi a conclusão que a gente chegou. Inclusive já respondeu a pergunta do Cartoon aqui, se tem uma espécie de pesquisa de leitores do Brasil, né? Então acho que você fez essa pesquisa antes de, também, obviamente, tá na iniciativa construindo aí já faz 5 anos nos bastidores, né? Com certeza teve muita pesquisa. Inclusive, sobre ainda o sentido de leitura, eu me permito responder essa, mas eu vou deixar você responder também. O Johnny, uma pergunta sincera. Eu, como autor iniciante, por estar no Brasil, sempre fiz minhas histórias no sentido ocidental. Como portar perante essa bagunça de sentido de leitura aleatório e deliberado? Ele até comentou aqui, complementou a pergunta, né? Pergunto isso porque direto tem uma mistura no sentido ocidental e oriental, e no fim tu fica perdido porque se faz para um, não pode enviar para outro. Cara, foca em uma. Eu acho que é o que você espera. Você gosta de fazer ocidental? Você quer produzir pensando no Brasil? Faz ocidental e manda para as iniciativas que são ocidentais. Você gosta de fazer oriental? Se acostuma com isso? Você curte fazer oriental? Tem iniciativas que vão aceitar a sua obra oriental. Então, acho que é questão de foco. Porque você não pode pensar, eu vou fazer o meu mangá e vou atirar para todo lado. Você não pode ser. Você pode acertar um tiro. Mas é mais provável que se você atirar para todo lado, você vai errar todos os seus tiros. É muito provável, porque você precisa ter um foco, né? Vou produzir para o Estúdio Armon. Como é que eles pedem? Eles pedem assim, então vou fazer assim. Agora eu vou produzir, vou adaptar essa obra para a Shonen West. Eles pedem como? Assado? Então eu vou fazer assado. Você não pode fazer uma obra só e aproveitar ela para 15 iniciativas diferentes. Nem no Japão isso não funciona. Exatamente. Isso, inclusive, essas dúvidas ocorrem porque a gente está num stage do nosso cenário que o cenário ainda não desenvolveu uma indústria profissional. É um cenário forte, com muito potencial de desenvolvimento, mas ainda não tem uma indústria como tem, por exemplo, dentro da Coreia, dentro do Japão, dentro da França, com as bandas desenhadas franco-belgas, né? Dentro dos Estados Unidos, enfim, da China. Nesses locais, essa pergunta meio que já é respondida. Sim. Você está fazendo para uma determinada editora? É óbvio. Para uma editora funciona, tem um determinado público. A outra editora tem outro determinado público. Você querer fazer uma coisa de pensar, por exemplo, alguns artistas carregam esse sentimento, claro, assim, acredito que não seja o caso do como é o nome dele? Johnny? Johnny. Então, acredito que não seja o caso dele, mas, por exemplo, tem alguns artistas que pensam, fiz minha obra, e ela é tão boa que qualquer um vai aceitar. Calma, gente, não é assim. O público é o que mais deve ser respeitado. E cada editora tem um público diferente, né? Então, assim, eu vou parafrasear aqui o Fábio. Se você tem uma determinada história que você quer apresentar para alguma editora, faça a história pensando naquela editora. Sim. Entendeu? Na forma de publicação dela. Mas eu quero fazer uma só e ir para todo mundo. Aí você está generalizando. Então, porque, Araújo, isso não funciona nem no...
Nem no Japão não funciona, né? Você trabalha Exato. com, já trabalhou com editoras lá, cada revista, cada editora tem um perfil diferente. Você não vai Exato. fazer o seu mangá e mandar para Shonen Magazine e para Shonen Jump. As duas têm perfis diferentes, né? É. Pode ser que as duas aceitem, pode ser, mas é bem mais provável que se você fizer direcionado para uma editora, pensando nos parâmetros que ela vai aceitar, não vai servir para outras. Você teria que refazer usando os parâmetros da outra. Então aqui é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. O problema do sentido ocidental-oriental é porque o nosso mercado não é formado ainda, não tem um padrão ainda. Mas a gente tem editoras que cada editora tem o seu padrão. A gente tem duas editoras aqui, o Estúdio Armor e a Shonen West, tem padrões diferentes. Cabe você a focar e escolher qual das duas. Você quer mandar para as duas? Faz a mesma obra em duas versões. Aí não tem muito o que fazer, né? Pode ser, pode ser, pode ser. É uma forma de sair. Assim, é igual eu falei, né? Eu já estive fazendo, né? Eles chamam mochikomi, né? Que é o envio, a submissão da obra lá no Japão. Eles chamam assim, né? Eu já fiz para editoras japonesas. E eu passei exatamente por isso. Eu falei, opa, essa editora aqui não pensa dessa forma. Eu mudei a obra, enviei. Ah, mas dá trabalho. Bem-vindo à vida do mangaka. Trabalho. Exato, é. Ah, mas dá muito trabalho. Bem-vindo à vida do mangaka. Trabalho. Já tem. Às vezes eu avalio alguma obra que eu recebo, algum one shot, eu falo, você pode mudar tal página para ficar melhor a narrativa e tal. Aí a pessoa, não vou mudar porque já está pronto. Esse tipo de iniciativa, né? Tipo, se você quer realmente fazer sucesso com o mangá, quer ganhar vida com o mangá, mudar uma página, mudar uma narrativa, né? Fazer de acordo com o que a editora pede ou de acordo com a outra vai pedir. Cara, isso é básico. Tem que entender que você precisa desenhar. Se você ficar com preguiça de desenhar ou não quer mudar algo que você já fez, cara, você está no mercado errado, porque aqui a gente vai dar murro em ponta de faca até a faca estourar. E se você não está disposto a dar murro na faca, então, né, você tem que procurar outra forma ou fazer como hobby. Já pegando outras perguntas aqui, tem algumas que acho que se ligam uma na outra e eu vou aproveitar para ligar uma na outra. O Willier, ele perguntou, não vi notícia da Shonen West por veículos como Universo HQ, Omelete, etc. Assim como a edição 100 da Action Hiken também não teve. Nesse ponto, os quadrinhos BR não acabam marginalizados pelos próprios brasileiros? E eu vou emendar na pergunta do Bonzinho. Quando vejo uma arte de mangá, eu bato o olho e eu já sei que se trata de um artista brasileiro, mas no mau sentido. Eu sinto uma coisa meio crua ainda. Isso é marginalizado pelo próprio brasileiro, porque o Bonzinho é brasileiro. E ele olha o mangá e ele vê que tá cru. Ele bate o olho e fala, isso é brasileiro porque o desenho tá cru. Isso acontece mesmo, na sua opinião? O próprio brasileiro enxerga o nosso material como algo cru e marginaliza, por isso que acaba não divulgando o suficiente, como essas iniciativas que o Willier comentou? É muito complexo isso, né? É muito polêmico, complexo. inclusive. É complexo, é polêmico, é aquele tipo de pauta, tipo de assunto que vai entrar e aí cada um vai ter uma opinião e todo mundo vai ser muito especialista. Todo mundo vira especialista nesse momento. Mas vamos lá. Vamos entender aqui. Primeiro respondendo a pergunta do Bonzinho. Aí eu vou mostrar uma pesquisa que a gente fez. A gente colocou na mão de brasileiros e de pessoas de fora do Brasil 6 histórias, páginas com histórias. E todas essas histórias estavam com letras japonesas dentro dos balões, ok? E tinham 6 histórias. Assim, sabe? Entregou para essas pessoas. Algumas pessoas, né? E olha só que interessante. Uma dessas 6 histórias era uma história da Shonen West. E ela estava lá no meio. Sabe quantas pessoas... Aí a gente fazia a pergunta. Encontre o autor ocidental aí dentro. E essas histórias, elas são histórias feitas por japoneses. As outras que não eram a história da Shonen West, eram histórias feitas por japoneses que publicam no Japão e tudo mais. Só que não vieram com tanta fama aqui pro Ocidente. Né? Lógico que a gente não ia colocar um Boku no Hero, um Black Clover, não é isso. São histórias, né, que fazem fama lá, mas que não vieram com tanto engajamento para cá. E colocamos. Sabe quantas pessoas disseram que a história da Shonen West era a história ocidental? Quantas? Isso aí, Fábio. 0.
0 pessoas disseram que a história da Shona West era ocidental. Eles escolhiam uma história de um japonês e falavam, eu acho que essa daqui que é o ocidental. A gente falou, tem um autor ocidental aí dentro, encontre ele. Aí falou, é essa daqui. Ou seja, na verdade, o que a gente pode ter, o que a gente supõe, é que existe uma opinião contaminada. Se o leitor ele já vai para a história falando, é brasileiro que fez. Tá muito cru, tá muito ruim, não sei o quê. Talvez isso daí já está deturpando a opinião que ele vai ter. Está prejudicando, inclusive, a experiência de leitura dele perante a história. É uma pré-definição que ele está fazendo na mente dele. Mas quando isso acontece, tanto para pessoas de dentro e fora do Brasil, quando analisam, por que nenhuma delas falou que essa história específica, que foi feita por um autor ocidental aqui no Brasil, que ele colocou dessa forma? Então, assim, vamos trazer isso para reflexão? Que isso é uma pesquisa. Vamos trazer isso para reflexão? Foi só mudar ali dentro dos balões ali, colocou letras japonesas, e aí, do nada, ficou ficou identificável, entendeu? O que está acontecendo aqui? Isso é bem legal. Isso é pesquisa. Isso é pesquisa de mercado. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, já puxando um pouquinho de um termo que eu não gosto muito de falar, mas meio que ele existe, que é o síndrome de vira-lata, né? Aham. Tem até o comentário do Farp aqui, né? Eu ia até fazer esse link, porque isso aí é a síndrome do vira-lata, né? O estrangeiro não vê isso no Brasil, mas a gente vê isso aqui. Então, e aí a pergunta que eu faço é, vamos lá, se as coisas estão acontecendo dessa forma, que a Action Hurricane chegou no volume 100, né, na edição 100, né, e tudo mais, a Shona West apareceu, fez o seu determinado barulho ali e tudo mais, e ninguém está falando nada, por que será que isso está acontecendo? Será que quem que está interessado nessas iniciativas darem certo ou não? E é aí que vem o valor da gente aqui, sabe? Os leitores, os artistas, os autores, as editoras, todos eles se unirem e cada vez ficar mais forte. O Wagner, ele falou em um dos comentários aqui na live, ele falou, esse castelo, ele é pequeno, mas ele já foi muito menor. Aham, com certeza. Dele. E é exatamente isso, Wagner. Se a gente continuar crescendo esse castelo, vai ter uma hora que montanha nenhuma pode tapar esse castelo. Entendeu? Não vai dar, entendeu? Porque ele tá ficando cada vez maior. Então, assim, perceba que se a gente está sendo ignorado de alguma forma por uma mídia geek ou qualquer coisa do tipo, lógico, se você chegar para essas pessoas, vão falar, não, gente, eu não publiquei porque eu não fiquei sabendo. Só que, assim, não dá para saber, entendeu? Não dá para saber por que não publicou. O lance é, por exemplo, a Shona West trouxe o apoio do Boichi. O Fábio eu já contei para ele, mas tem mais mangakás que a gente está conversando lá dentro do Japão, para estar apoiando o projeto também. Mas por que uma coisa assim que mexe, né, traz credibilidade tanto assim, e mesmo assim não é citado pelos grandes veículos? O que está acontecendo? Entendeu? Para onde que as pessoas no Brasil estão olhando? Será que cada um está olhando para o seu? Talvez seja isso, cada um está olhando para o seu. Provavelmente. Essa é a importância dessa live que está tendo aqui agora. O Fábio aqui e eu aqui. Essa é a importância dessa live. É uma live que fala, nós estamos juntos. Se determinada pessoa não vai colar com a gente vai colar com a gente. É isso. Porque, assim, o que eu comentei isso com o Will Hess da Kitembo, né, no último Harmoncast. Acho que foi 2 semanas atrás. Que eu fiquei muito surpreso quando eu conheci a Kitembo, porque eles têm um público muito grande e eu nunca tinha ouvido falar. E às vezes são, né, o algoritmo ele cria bolhas e às vezes o pessoal dessa bolha que se conhece super ali, tem muita gente e o pessoal dessa bolha nunca ouviu falar uma da outra. Então, nosso papel aqui é juntar as bolhas para que elas virem uma só. E se o público não faz isso, a gente tem que fazer isso. Exato. Perfeito. Então, assim, tem que começar da gente. Imagine que o mercado nacional... Agora vamos... Teve um comentário que falou, hoje vocês estão um filósofo, hein? Vocês estão fazendo um monte de metáfora, tá filósofo. Eu adoro filosofia. Esses papos de mercado editorial sempre acaba na filosofia, na motivação.